Opa, cá estamos mais um dia e hoje estou gravando no domingo mesmo, domingão aqui, último domingo de fevereiro. Estou fazendo a minha caminhada domingo à tarde, provavelmente não haverá grandes sons, viu galera? É um domingo à tarde, praticamente não tem ninguém na rua. O barulho aqui que eu andei ouvindo aqui foi só dos cachorros latindo, né? Hoje é o episódio 28, que na verdade é o 29. E eu já falei bastante a respeito de... Bastante não, né? Já apresentei os elfos, já apresentei os que são os Caetir, né? Os anões, que são os Orins, os Halflings, que são os Eratas, e já falei dos Gnolls também. E hoje eu vou falar dos Orcs, que eu já falei que os Gnolls para mim representam muito mais o bicho-papão do que os Orcs, né? Os Orcs têm essa coisa da influência devido à popularização, como sendo o vilão padrão, né? O orc é o monstro, né, cara? O orc, ele é o bicho-papão mesmo, então é natural que seja a criatura mais universalmente conhecida como o adversário, o maligno, né? É isso, o que todo mundo sempre quer ver, o que todo mundo coloca como sendo o adversário, aquela criatura que, se você está atacando, enfrentando, você está demonstrando coragem e valor, você está enfrentando um mal, digamos assim, considerável, né? Pois é, eu nunca vi isso muito nos orcs, para falar a verdade. E eu respeito muito a construção da literatura, né? De fantasia e as estruturas que são derivadas disso, e por isso hoje eu vou comentar a respeito dos orcs. Eu já falei dos Gnolls no passado e hoje, em respeito a aquilo que todo mundo de fato quer saber, né, eu vou falar dos orcs. Eu não mudei o nome de orc para qualquer outra coisa pelo mesmo motivo que eu não mudei o nome Gnoll para qualquer outra coisa. Já me parece ser um nome autônomo, não me parece ser um nome derivado, né? E, bom, quem são os orcs, né? Na literatura de fantasia, os orcs são uma mistura derivada de alguns temas de mitologia europeia nórdica e germânica. E antes dos escritos de Tolkien, tem vários elementos dos goblins e dos kobolds, que também são criaturas mitológicas, né, dentro de uma mitologia, que foram aproveitadas para compor os orcs. Na mitologia tradicional, os de RPG que eu digo, né, os orcs são vistos como sendo os elfos do mal, né, muito devido à mitologia de Tolkien, da história do Silmarillion e do Senhor dos Anéis, onde os orcs surgem a partir de elfos deturpados, né? Eu achei essa ideia ruim para um mundo de jogo, para um jogo de RPG, especialmente quando você pode ter, por exemplo, o uso dos orcs como raças, eu nem gosto de usar essa palavra raça. Ainda vou fazer um falando disso, de por que eu não gosto da palavra raça para esse tipo de situação. Mas como um povo que pode ser usado como personagem jogador. Então, eu peguei pra mim como é que fala? Eu peguei pra mim a tarefa de colocar os orcs como sendo autênticos, não como sendo um subproduto, né, de uma outra coisa. Os humanos não são subproduto de nenhum dos outros povos. Os outros povos, apesar de serem todos fictícios, não são subproduto dos humanos, né? Então, como é que eu faço para que os orcs tenham autenticidade, feito os Gnolls têm a sua autenticidade? Bom, eu tive de repensar a origem do mito, eu tive de repensar a origem dos indivíduos, eu tive de repensar a origem do povo como um todo e estabelecer para eles um lugar no mundo, né? Mas também, se eu vou chamar de orcs, eu não posso virar do avesso,
né? Não é meio que uma trapaça. Você vai chamar de orc e na verdade não é orc. Você vai chamar de orc e na verdade não tem nada do que tinha anteriormente. Então o que eu fiz? Eu criei os orcs no meu cenário como sendo sim antagônicos à maioria dos outros povos, mas por algumas razões, né? E para isso eu tive de chegar muito além do que eu realmente inicialmente pretendia. Primeiro de tudo, os orcs são realmente mais fortes. Os orcs são indivíduos assim, guturais, eles são indivíduos propensos à batalha, ao combate. Mas eles não são assim simplesmente porque eles são assim. Os orcs conseguiram algo que parece ser impossível a qualquer outro dos povos humanoides, dos humanos e dos povos humanoides. Os orcs conseguiram subjugar a própria divindade que seria a patrona dos orcs. Enquanto todas as outras pessoas do mundo têm de interagir com a divindade de uma perspectiva de devoção, de subserviência, né? De se fazer encaixar nos parâmetros daquela divindade, os orcs estão no caminho contrário. Os orcs subjugaram a própria divindade que lhes deu origem. E agora, essa divindade, ela trabalha para os orcs. Ela exerce as tarefas para os orcs. Então, os orcs não pedem nada à própria divindade. Eles demandam, eles ordenam. E por que isso? Porque dentro da cosmogonia, dentro do estudo das divindades, existiu uma certa situação, um certo cataclismo, vamos chamar assim, e muitas das divindades ancestrais foram eliminadas nesse cataclismo. Algumas sobraram, algumas permaneceram. A divindade dos orcs é uma dessas divindades sobreviventes. Só que na sobrevivência, essa divindade teve de fazer um pacto com os orcs. Ela teve de tirar parte da sua centelha divina e distribuir entre os orcs. Isso fez com que uma profecia surgisse. Haverá o dia em que um orc conseguirá, perambulará tanto pelo mundo que ele reunirá as sementes divinas em suficiência para ser o novo patrono ou a nova patrona dos orcs. E até o dia em que isso acontecer, os orcs estão ou estariam em pé de igualdade com a sua própria divindade, porque a divindade teve de fazer isso, ela teve de fazer esse acordo, esse movimento desesperado para conseguir permanecer com o seu status e evitar a destruição. Muitas das divindades originais foram destruídas. A dos orcs é uma que não foi destruída, mas ela está no meio caminho andado, vamos chamar assim, né? E desse pacto, desse acordo dos orcs com a própria divindade, coube aos orcs uma maior compreensão da existência dentro do contexto de quem não está mais subalterno a uma divindade, que fez com que suas perspectivas de mundo colidissem frontalmente com as perspectivas de mundo de praticamente todas as outras raças. Então, os orcs, eles têm essa propensão a querer dominar as regiões onde eles vivem. Eles não se aliam com outros povos. Não é que eles não vejam valor numa aliança, e não é que eles não vejam valor nos outros povos, mas o motor do povo órquico é essa profecia, é o cumprimento dessa profecia. Então eles estão sempre crescendo suas populações, expandindo seus domínios e muitas das vezes às expensas de outros povos. Não é que os orcs não possam fazer
alianças leais com as outras civilizações, com os outros povos. É só que quando eles são apertados, especialmente por outros orcs ou por situações adversas, eles tendem, não é um absoluto, mas eles tendem a recorrer a esse expediente, a se lembrar de que a divindade deles é uma divindade fraca, a dos outros povos as divindades são fortes, né? Então eles sabem que não vai ter ninguém na retaguarda deles, então se eles não fizerem garantir a condição deles, a sobrevivência deles, eles não têm a quem pedir um milagre, eles têm de ser a encarnação desse milagre. Então nisso eles preferem estabelecer uma relação de força com todos os outros povos. Então eles sempre projetam essa imagem, de um povo unido, de um povo austero, orgulhoso, né, glorioso, resiliente, que está assim propenso a demonstrar força e poder a qualquer momento, a qualquer hora. Boa parte do tempo isso realmente é verdade. Essa imagem, ela adere sim à realidade dos orcs, mas isso não é necessariamente verdadeiro o tempo todo. O fato é que os orcs têm de se organizar melhor e mais rapidamente que todas as outras civilizações, todos os outros povos, a fim de percorrer o caminho que permitirá o cumprimento dessa profecia. E vários dos outros povos conhecem essa profecia e eles sabem que essa parada da centelha divina, ela é real. Não é uma historinha, não é simplesmente um faz de contas, né? Então nisso, todo mundo lida com os orcs com o pé atrás. Então você tem um aspecto maior que coloca no mundo uma teia dentro da qual é muito difícil você se deslocar. É muito difícil você pensar assim, se esse povo precisar de colocar o meu povo em risco para sobreviver, será que eles vão titubear? Não vão. Se esse povo decidir exercer uma dominação mais intensa sobre nós aqui, sobre os outros, o que faria com que eles não fizessem? E aí as respostas vão caindo no vazio, né? Então assim, o que a gente tem é uma situação na qual os orcs, em muitas das melhores hipóteses, estabelecem negociações com os outros povos, nos quais eles estão sempre arredios, nas quais eles estão sempre desconfiados, né? Nas quais eles estão sempre esperando por um revés, né? Sempre ali com a pulga atrás da orelha. E na pior das hipóteses, eles não dão a oportunidade do outro em sequer expressar qualquer intenção. Eles atiram primeiro e perguntam depois. Eles estabelecem uma dominação, criam uma condição que force a dominação sobre outros povos, às vezes até sobre outros orcs, né? E tocam a vida a partir disso, a partir dessa estrutura. E, vamos dizer assim, eles não têm ilusão a respeito do fato de estarem agindo de maneira muito austera. Eles não têm austera, ríspida, autocrática, né? Tirana, inclusive. Eles entendem que eles estão tomando essas decisões porque é o que eles necessitam fazer para garantir a perpetuação do próprio povo no mundo, se eles quiserem que isso de fato aconteça e que a profecia se cumpra. Então não é que eles tenham prazer, não é que seja a solução total, a panaceia, né, o remédio para todos os males dentro da existência de um orc. Não. É só que quando você aprende pelo exemplo, né, e
quando a única ferramenta que você tem para usar é um martelo, todos os problemas começam a se parecer com pregos. Então eles estão, muitas das vezes, direcionados, até por, digamos assim, um mau hábito, a tomar essa postura. E aí, é claro, quando você tem, por exemplo, um líder que prospera nesse tipo de ambiente, você terá uma pessoa ou um conjunto de pessoas, de indivíduos, que se tornará extremamente forte acima de uma população órquica que ela mesma está sendo oprimida e enganada, coagida, iludida a pensar que não existe outra alternativa a não ser render-se ao medo, né, e agir de acordo, ou seja, subjugar todo mundo pela força, forçar, torcer o braço de todas as outras civilizações, todos os outros povos, todas as outras pessoas, no sentido de se curvar, se render, pagar tributo aos orcs, né? Dito isso, é óbvio que quando você enxerga que o mundo é um lugar desafiador e você quer prosperar nesse mundo, mas as dificuldades às vezes são extremamente óbvias, são claras e cristalinas, você não sai por aí de maneira atabalhoada, de maneira intransigente, de maneira ansiosa, ávida, né? Criando conflito à torta e à direito. Não. Os orcs, nesse sentido, costumam respeitar e muito outros povos ou outros indivíduos que se estabeleçam, sim, por alguma medida de força. Não necessariamente força física, mas se você é um líder que consegue inspirar seus soldados em batalha, se você tem fé e comando suficiente para tirar o medo do coração das pessoas, se você consegue conduzir a si mesmo por caminhos perigosíssimos e superar desafios, isso tudo é respeitado por eles, porque eles entendem que a centelha, existe essa outra faceta da profecia, né? Quando a divindade órquica cedeu a centelha divina, não foi apenas para os orcs, porque os orcs bolaram um estratagema que fez com que a divindade perdesse um pouco mais da própria centelha, e foi isso que permitiu aos orcs subjugar a própria divindade. Só que, quando a divindade percebeu o engodo, ela tratou de fazer com que não apenas os orcs recebessem essa fagulha. E aí a divindade fez com que outros povos não órquicos, humanos, ératas, caetis, gnolls, orins e todos os outros, né, também pudessem receber essa fração extra. Então é como se dentre os orcs fosse muito mais comum a presença dessa centelha. E ela se expressa muito facilmente, uma vez que ela, vamos dizer, é inata, né? É herdada da divindade vinculada àquele povo. Porém, vamos dizer, numa proporção um tanto menor, talvez 10 vezes menor, mas ainda assim pertinente, essa centelha pode aparecer no indivíduo de outros povos. E como os orcs têm respeito por essa centelha, e a profecia fala que da reunião dessas centelhas é que virá a nova divindade, então eles respeitam sim os indivíduos ou grupos de pessoas de outros povos que consigam prosperar no mundo, especialmente no quesito do que eles consideram o adequado, o objetivo, o mais pertinente, o mais eficiente e etc. Então, da perspectiva dos orcs, um elfo pode sim ser um herói cultuado. Um halfling, um érata, que chegasse ao status de semideus, por exemplo, poderia sim ser cultuado pelos orcs, porque eles entenderiam que aquele indivíduo excepcional muito provavelmente recebeu a centelha de divindade da divindade ancestral e por isso prosperou e cumpriu
seus desígnios nesse mundo, sendo premiado com um acesso superior, uma existência atemporal entre aquelas criaturas que estão no status de divindades ou de semidivindades. Bom, resumidamente, esses são os orcs. E as batalhas dos orcs são constantemente com todos os outros povos, porém são muito mais frequentemente com, nessa ordem, os humanos, os Caetir, os kobolds, os goblins e os gnolls. E os aliados de quase o tempo todo dos orcs são os hobgoblins, que eu tenho que bolar um nome melhor, os bugbears também, que eu tenho que bolar um nome melhor, os ogros, que realmente admiram muito a maneira como os orcs se organizam e na quantidade de indivíduos em que eles conseguem se organizar para pequenas coisas ou grandes coisas, e também os trolls e às vezes os orin. Por que os orins? Por que os orins e os orcs têm uma proximidade, uma relação mais estreita, uma relação que não é de repúdia, que não é de inimizade direta e não é estritamente de ódio? Bom, essa resposta eu vou dar em outro podcast. Vai ser uma surpresa, vamos dizer assim, que eu vou guardar para vocês, porque eu preciso primeiro apresentar todos os fulanos, todos os cicranos, todos os beltranos, para depois começar a tratar tão firmemente assim das características e individualidades respectivas e das relações de coletivo. Tá certo, galera? Agradeço demais a vocês pela atenção. Esse podcast já deve ser o 1º de março, eu não tenho certeza. E eu vejo vocês assim que eu tiver condições de fazer outra gravação. Agradeço demais. Ótimo domingo, ótimo início de semana e até a próxima. Curtiu, gostou? Deixa comentário, assina o podcast, divulga o podcast, manda sugestão, manda mensagem. Eu não sei se eu coloquei enquete, responda a enquete e vamos que vamos.